Bom dia, meus irmãos. Eu saúdo a todos os meus irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, né? Fazer uma oração e em seguida entraremos na palavra, tá, irmãos? Que hoje, com alegria, nós estamos aqui mais um sábado para falar da palavra do Senhor, em nome de Jesus, tá? E fazer a pregação que o Espírito Santo quer que façamos, em nome de Jesus. Vamos lá, fala assim: Espírito Santo, e Espírito Santo, e Espírito Santo. Pai, eu venho na sua presença, Pai, humildemente, em primeiro lugar, Pai, pedir, Senhor, a tua misericórdia e o teu perdão, e te agradecer por tudo, Pai, que o Senhor tem feito na nossa vida. E o Senhor, Pai, vai nos ajudar. E é só o Senhor, Pai, que pode nos orientar através da palavra, Pai, que o Espírito Santo nos deu. E eu sei, Pai, que tudo que for falado, o Senhor vai nos orientar e nos ajudar a ficar firme na sua presença e sair das tribulações que nós andamos junto com o mundo, Pai, por darmos mais ouvido às coisas do mundo. Me ensina, Senhor, a andar mais no teu espírito. E não importa, Senhor, o que vier, as dores, as confusões, as tribulações, eu estarei sempre firme com o Senhor, porque eu creio que o Senhor, Pai, que me criou, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e é Jesus Cristo de Nazaré, que é o meu Consolador, que é o meu Redentor, que morreu por mim na cruz e já levou todas as minhas enfermidades na cruz do Calvário e todas as minhas dores. E é o Espírito Santo que me consola, que me mostra o caminho que eu devo seguir, que abre o caminho para eu passar, que é a luz que ilumina os meus pés, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E eu venho, Senhor, na sua presença, agradecer, Pai, mais do que pedir. Me dá força, Senhor, sabedoria, Senhor, inteligência e entendimento, para nunca desistir de fazer a tua obra e o teu querer. E entender que sem o teu Espírito, que é o Espírito Santo, eu não fico firme na tua presença. Me dá paz, Pai, me dá alegria, me dá amor, Senhor. Me dá mais obediência e mais sabedoria, mais do Espírito Santo, em nome de Jesus. E que a palavra fale comigo, meu Pai, e que eu grave no meu coração e na minha mente, para eu ficar, Pai, da sua maneira, não mais da minha maneira. Porque eu posso sim, tudo no Senhor que me fortalece. Me fortalece, Pai, o corpo, a alma e o Espírito, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Abre a Bíblia no Mateus, livro de Mateus, capítulo 24, versículo do 3 a 14, tá, irmãos? Em nome de Jesus, tá? O título fala, o princípio das dores. Então, desde lá, a época que Jesus andou com os discípulos, ele falou, ele orava, né? Pode ver que sempre fala do Sermão do Monte, que Jesus ia para o monte orar, que Jesus ia para o monte se fortalecer, se preparar para passar para os discípulos aquilo que Deus Todo-Poderoso queria que ele fizesse, mas junto com o Espírito Santo. E trazendo para o dia de hoje, como nós pregamos no aramaico, vocês já sabem, nós temos que pregar, irmão, que nós vive. Porque quem está vivo hoje é eu e é vocês. Os discípulos e Jesus já fez a parte dele, agora nós vamos fazer. Mas desde lá, ele já avisou que ia vir os princípios das dores, que ia vir as destruições, que ia vir as tribulações, mas para aqueles que andassem ainda nas o quê? Nas idolatrias do mundo. Que o quê? Que todas essas tribulações que vêm, vim da parte do Satanás, não da parte do Senhor. Vinha da parte da Babilônia, dos deuses estrangeiros, dos deuses que não é do Senhor. Ia vir desta maneira, tá? Só que nós íamos passar, mas íamos poder
continuar com a obra, mas sem passar por aquilo. Ia acontecer, mas nós não ia ser atribulado. Por quê? Por nós ouvir mais o Espírito, que é o Espírito Santo. Então ele deixou isso, este livro aqui, Mateus, que era o discípulo do Senhor, né? Ele deixou escrito o que ia acontecer futuramente. Porque lembre-se que a palavra do Senhor, ela não volta para trás e ela não passa. Passa céus, dias e anos, terra, terremoto, tempestade, nações, passa séculos e mais séculos, mas a palavra do Senhor não ia voltar para trás. E hoje nós estamos vivendo isso, irmãos. As dores, o princípio das dores, das destruições, das devastações, das coisas erradas que acontecem no mundo. E muita gente que se deixa atribular por isso é porque não confia no Senhor e não quer andar do jeito que o Senhor quer que ande. Não quer fazer a obra que Deus designou para cada um. Então ele falou bem claro que o princípio das dores ia aparecer, não só no princípio das dores com Jesus, porque ele teve que passar também dores, atribulações, condenações para fazer a obra de Deus junto com o Espírito Santo. Nós também vamos passar, mas nós vamos vencer aqueles que crê e ter fé e obedecer. Amém? Então vamos ler aqui no livro da mulher, né? Que eu falo para vocês que é mais completo. A Bíblia da mulher, né? O título é o prefácio 24.3, que fala: os discípulos sabiam que Jesus era o Messias. Eles sabiam, mas só por eles, às vezes, não prestar muita atenção no que Jesus falava, irmão. Eles não pegavam os top que ele falava, porque ele falava muito em parábolas, né? Ele falava muito em figuras dissertativas. Ele não falava direto, ele falava no geral, ele falava no coletivo. Igual hoje o Espírito Santo, que o Espírito Santo é isso mesmo. Ele é manso e sereno. Ele fala com todos, mas ele fala na mansidão e ele nos dosa certo. Ele não faz nada para extrapolar, para você ficar desconfiando de que se é ele ou de que não é ele. Então Jesus estava lá falando com os discípulos, tá? Que seria o quê? O templo seria destruído e o reino estava próximo. Trazendo para o dia de hoje ou do dia daquele tempo, lá a mesma coisa, a destruição é o quê? Além de ser a tua casa material, é também a tua casa espiritual. Então a destruição sempre vai vir para aqueles que não reinam com o Espírito Santo. Para aqueles que não andam com o Espírito Santo, ó. Tudo está próximo, mas você pode vencer. Tudo pode acontecer, mas você pode vencer. Tudo pode ser destruído, mas você não. Nem o teu amor, nem a tua fé, nem a tua... Não pode ser destruído, irmão, porque se você tem fé no Senhor, de verdade, na obediência dele de verdade, pode chover canivete. Você pode passar por ele que nada vai te atingir. Então, o reino que está falando aqui também é a igreja, né? As igrejas também serão destruídas, daquela qual Jesus não tiver. Primeiro a igreja espiritual, depois a material. Porque nós não é que prega, então nós não somos uma igreja, o nosso corpo. E ele também deu exemplo aqui, irmão, que o que seria destruído? O corpo de Jesus seria destruído para trazer o renovo, para trazer a libertação para o povo, para a humanidade. E eles não tinham entendido, ó, que o templo seria destruído e o reino estava próximo, mas era o reino de quem? De Jesus. O templo que era o corpo de Jesus mesmo aqui na terra ia ser destruído, assolado, apanhado, esmagado, os ossos tudo corrido, que foi isso que os demônios fez com Jesus, mas ele venceria, porque ele estava com o Espírito Santo. Bem assim é conosco. Aconteça o que acontecer, qualquer tribulação na tua vida, qualquer dificuldade, o gigante que te vier para pisar em você, te consumir, te matar, mas o Senhor está contigo, irmão. É só crer e colocar isso dentro do coração. Não importa a cor, a raça, a religião. O importante é que você crê e tem fé no que o Espírito Santo pode fazer na tua vida. E outra, deixar de chamar ele, vocês não podem deixar. Porque as nações todas conheceram o nome de Jesus na época lá. O povo todo conheceu o nome do Senhor. As nações todas conheceram o Messias, ouviu falar nele. Não teve que ouvir para depois cumprir a escritura sobre ele, carregar a cruz por você e depois te salvar, te libertar e ressuscitar no terceiro dia? Bem assim é nós. Aconteça o que acontecer, mas o teu reinado está próximo com Jesus, se você acreditar. Porque bem assim ele fez, bem assim é nós, tá?
e o templo seria destruído, e o reino estava próximo, mesmo que não compreendesse todas as coisas que ainda viriam. Tá vendo? Muitas coisas vão vir, mas se você crer, você vai compreender, porque o Espírito Santo, ele mesmo te revela, ele mesmo te fala. Ele mesmo vai te instruir. Ó, meu filho, minha filha, não faça isso, não pense isso, porque eu estou contigo. Continua só me buscando, só orando, só jejuando o que eu mandar, só indo atrás das minhas coisas, que é isso que vai te fortalecer aqui na terra, para depois vou ter contigo, é quando eu te chamar, quando a tua missão aqui na terra acabar, aí sim eu vou te ressuscitar e te levar de volta para o reino do céu, mas é que o teu espírito, não a tua carne. Tá? Então, eles ainda não entendiam o que há de vir. É igual o povo. Nós estamos falando, olha a pandemia aí, gente, se previne, busca mais a Deus. O povo ficou em casa com a família, foi mais briga do que união. Eu nunca vi um negócio desse. Em vez de orar mais, de buscar mais o Senhor, agradecer, né? Por Ele estar dando livramento de certas coisas. Não, era uma briga, é uma destruição. É marido matando mulher, mulher matando marido, filho brigando com o pai, pai brigando com o filho. As nações brigando por espaço. Não existe isso, irmão. Lembre-se que a luta que nós estamos passando é contra o Espírito. A luta que vocês estão passando não é contra a carne e criaturas. Vigia nessa parte. Ora e vigia, o que é? Se prepara que você não sabe de onde vai vir a tribulação, de onde vai vir a pancada em você. Mas se você persistir no Espírito Santo e obedecer o que Deus está falando aqui, aí você vai compreender que tudo lá na frente Deus já preparou. Mas você não está preparado? Você vai estar sim, se você obedecer a lei dele. Se você andar nos mandamentos dele, do mesmo jeito que Jesus estava falando para os discípulos o que viria e eles ainda não estavam compreendendo, bem assim é nós, irmão. Nós não compreendemos o trabalhar do Senhor. Nós não sabemos como é o trabalhar do Senhor, mas ele sabe. Porque ele está falando aqui no futuro e no presente. O diabo, ele sabe de você só do passado. O teu presente e o teu futuro, ele nunca vai saber o Satanás. Mas ele joga. E é onde as pessoas estão perdendo a grandeza da essência de Deus nelas e do Espírito Santo por não querer obedecer o que o Espírito Santo está falando. Eu estou falando para todos, irmão. Independente. Para os pregadores, para os pastores, os padres, para todo mundo. Nós estamos falando, ensinando criaturas, ande no teu Espírito, que é o Espírito Santo, gente. Chama ele para ele te orientar, para você não ser enganado mais pelo Satanás. Porque as dores vão vir, mas você não passarás por ela. Irmão, você só vai passar aquilo que Deus quer que você passa. Só vai acontecer aquilo que Deus quer que aconteça. Ou é para te melhorar, ou é para te melhorar. Já não diz na palavra que você tem que ir para a casa do Senhor por amor? Só que tem muitos, infelizmente, que vai ter que vir pela dor, ou pela destruição, ou pelo sofrimento, ou faltando um pedaço da carne. Mas vai ter que dar ouvido para Deus, irmão. Vai ter que dar ouvido para Jesus, irmãos. Vai ter que dar ouvido para o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo, já fez a parte deles de quê? De colocar a Trindade, que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo aqui na terra, para poder nos ajudar espiritualmente. Bem assim é vocês. O que é nós? Nós temos que deixar a Trindade trabalhar na nossa vida para nós ser um verdadeiro cristão, senão vocês não são, não. Não é só Deus e só Jesus. E o Espírito Santo? Que Deus está falando, vocês não compreendem, mas depois vocês vão compreender. Olha, irmão, já foi a época de Deus, olha o que deu. Olha a época de Jesus Cristo, o que fizeram com Jesus. E agora a época do Espírito Santo, ele está falando, as tribulações, as dores estão vindo, mas eu estou com vocês. Desde quando vocês tenham fé e acredite. Mesmo que não a compreendesse todas as coisas que ainda viriam, a crucificação e a morte de Jesus, eles devem ter pensado que os fatos aos quais Jesus se referiu iriam realizar-se imediatamente. Não. O que tem que ser imediatamente? É você correr para o Senhor. Correr para a casa do Senhor. Fazer a obra do Senhor que Ele está pedindo. Larga as coisas da carne que você fez tudo aquilo que tu querias e agora corra para Jesus, para os braços dele, para você também ter o quê? A grandeza que Ele teve. Ele não sofreu. Ele não morreu e ressuscitou? Bem assim é vocês, irmão. Há chance. Há tempo de correr atrás disso. Há tempo de vocês olhar de verdade para o Senhor. Há tempo de fazer uma aliança com Ele, uma nova aliança. Se quebrou, não quebrou. Corra para os braços dele, irmão. Que dá tempo ainda, Ele está falando. Não importa o que aconteça, mas tu tens o tempo.
que eu te dou, ó. O fato deles ter pensado que ia ser imediato, é imediato aquilo que você quer fazer, a tua determinação e a tua força de vontade. Mas Jesus, ele te prepara para o presente e para o futuro. Ué, Jesus não foi preparado lá no Monte das Oliveiras, 40 dias, 40 noites, para poder carregar a cruz por nós? Ele foi preparado. Não era ainda que ia ser próximo, mas foi preparado depois do que aconteceu? Quantos dias ele foi preparado? Foi do dia para a noite? Não, bem assim é nós. Para fazer a obra do jeito que Jesus quer que nós façamos, irmão, é um processo. É um dia após o outro. É uma união, é uma força com os irmãos e com o Espírito Santo, ele diz aqui, ó. E Jesus falou-lhes que algumas destas coisas aconteceria em um período de tempo relativamente breve. Por que seria breve? A perseguição, aqui ó, a abominação, no templo de Jesus, tá vendo, irmão? De Jerusalém e da sua destruição. Mas também deixou claro que haveria um lapso maior no tempo antes que tudo se concretizasse. Tá vendo o que ia acontecer? Vocês viram o que aconteceu. Vocês assistiram lá o filme e viram o que aconteceu. Ele disse que ia derrubar o templo em 3 dias e depois ia construir. Só que os burros pensou que era materialmente, mas ele estava falando espiritualmente. Irmãos, por favor, redime ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, se batize nas águas correntes, faça uma aliança comigo, peça perdão dos pecados, que você em 3 dias com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, você se ergue, você coloca um muro de fogo, o Espírito Santo sobre você. É isso que o Pai estava falando e é isso que ele está falando para todos vocês que estão me ouvindo. Para todos vocês aí do Face que ainda acham que está certo, mas está errado. Vocês têm que se consertar nisso, gente. Tem que se consertar no que está errado para Deus. Não é para você mais, nem para o homem. É para Deus. É para Jesus e para o Espírito Santo. Vocês têm que olhar para Ele agora. Não é mais para olhar para as coisas do mundo. Olha o que o mundo está oferecendo. Porque o diabo está no mundo. Satanás está mandando os servos dele para colocar essas coisas. Então tudo que está acontecendo, esses princípios das dores, é permissão do Senhor. É para ver se o povo acorda. Olha para Jesus, corre para os braços dele, que é o único que pode te dar alguma coisa nesta terra. Tanto material quanto espiritual. Tanto espiritual primeiro e depois material. Isso que ele estava falando para os discípulos, mas os discípulos, voado, também não estavam entendendo. Tá? Alguns acontecimentos descritos, obviamente, requeriam um período de tempo maior para ocorrer a vinda de falsos profetas, guerras e rumores de guerras, reinos se levantando contra reinos, fome, terremotos e a pregação do evangelho no mundo todo, antes que o reino literalmente viesse. Você está vendo, irmãos? As guerras e a guerra vocês já estão vendo. É guerra de reino contra reino, de nação contra nação. É guerra na igreja, que não podia existir isso. Os irmãos brigando contra os irmãos. Não tem que brigar por isso, tem que brigar para derrotar, se unir para derrotar as obras do mal que está na terra, fazendo isso com os homens, para que os homens queiram ser mais do que Deus nessa vida. É onde está vindo as guerras, as tribulações aqui, os terremotos. A fome vai vir ainda no Brasil, que ainda não veio, vai vir mais. Os terremotos vai vir o tsunami, vai vir a seca. Ele já está avisando, irmão, que vai vir em todas as nações. Para aqueles que não ouvem a palavra e não quer obedecer, que ouve também e não quer obedecer, que não se redime perante o Senhor, que não reconhece que está errado, que é falho, que pode melhorar a cada dia. As pregações do evangelho aos falsos pregadores, porque o diabo também prega, ele louva, ele dá revelações, ele fala em línguas, ele engana os filhos do Senhor. Ele está falando que nas falsas pregações você tem que chamar o Espírito Santo para você saber quem está sendo falso na palavra, quem não está sendo, quem está dando revelação do Espírito, quem está dando a revelação da carne. Vigia a criatura nisso aí. Olha o que ele está falando. O diabo também ele se julga Deus, irmãos. É onde ele engana o povo. E o povo não está percebendo. Ele está dentro, às vezes, das igrejas e o povo não está vendo. É isso que o Espírito Santo está falando. Tá?
Então vamos chamar o Espírito Santo mais para você saber o certo e o errado. E não errar mais. Tá? E a ênfase, então, está na necessidade de ter fé, tá vendo? E obediência, mesmo em tempos de sofrimento. Cadê a fé do cristão? Eu fico morrendo de vergonha dos cristãos que eu vejo falando, ai, Deus não está mais comigo, porque olha o que aconteceu na minha vida, olha o que está acontecendo. Não, criatura, tu não é o cristão, cadê tua fé, irmãos? Cadê a tua obediência, irmão? Cadê o seu querer mudar para você falar, ver o que agrada ao Senhor, não mais a você e a tua família, nem a teus filhos. Você tem que andar, irmão, no que Deus quer que agrada a Ele, não mais a ninguém mais. Você já fez aquilo tudo que o humano queria, tudo que o Satanás te ofereceu de bom. Não foi fácil, mas também muitos perderam. Começa tudo de novo. Não importa o que acontece, eu vou ter fé, eu vou ter obediência, eu vou dobrar meu joelho e pedir perdão para Deus por aquilo que eu não sei, às vezes que eu fiz, mas eu fiz. Mas, Senhor, me perdoa, me corrige, me disciplina, mas na sua presença, do teu maneira, Senhor. Eu não quero mais andar, meu Pai, da maneira que eu andava, achando que eu estava certa, Senhor. Você tem que falar isso, irmão, para Deus, para Ele poder melhorar, para o Espírito Santo entrar mais na tua mente e você enxergar onde o diabo está e o laço que ele está armando contra você. Lembre-se que a salvação é individual, não dá para salvar as pessoas se elas não quiserem ser salvas. Jesus, ele fez a parte dele pela humanidade, ele não perguntou porque ele tinha que fazer aquilo, porque tinha que cumprir as escrituras que ele viria, o Filho do Homem viria, se sacrificaria por nós e ia viver entre nós. Vocês não são imagem e semelhança dele? Cadê Jesus dentro de vocês, irmão? O que vocês estão fazendo com o corpo de Jesus? Com o templo de Jesus, que é o teu corpo? O que tu está fazendo com o corpo dele, com a mente? O que tu está ingerindo dentro de você? O que você está olhando? O que você está pensando? O que você está ouvindo? O que você está falando? O templo é teu corpo, criatura. Cuida dele, mas no espírito mais, tá? Tenha mais fé, obediência. Obedece o que o Espírito Santo está falando. Obedece o que ele está ensinando. Parece impossível, mas não é não. Parece que vai perder tudo, não vai não. Creia mais. Ah, eu estou sem trabalho. Ah, eu estou meio doente. Não, eu creio que eu não aceito para essa doença. Eu não aceito a minha vida financeira do jeito que está. Eu não aceito a minha vida sentimental do jeito que está. Mas me deixa no Espírito, meu Senhor. Bota um basta nisso, irmão. Você mesmo pode. Mas se você quiser. Porque a determinação é sua. A luta é sua. Jesus também não carregou a cruz por todo mundo? Ele conseguiu fazer aquilo por todos, mas nós não conseguimos pegar a cruz de ninguém. Nós temos que fazer a nossa, carregar a nossa e falar da palavra do Senhor. E ser o testemunho vivo aqui na terra primeiro para Ele, depois lá no céu. Amém? A ênfase, então, está na necessidade, né? De ter fé e obediência, mesmo em tempos de sofrimento e tristeza, e não na apresentação de um calendário de acontecimentos futuros. Não estabelece, se Deus me fazer isso até tal tempo, eu vou sair da igreja. Qualquer coisa, o povo agora, minha vida não está mudando, então eu vou sair da igreja. Eu não estou vendo nada na minha vida, eu vou sair da igreja. Deus não faz nada na minha vida para melhorar, eu vou sair da igreja, eu vou deixar de orar, eu vou deixar de ler a palavra. Você está errado, irmão, aí que você tem que persistir. Aquilo que Deus te dá, só agradeça. O pouco com Ele é muito, e o muito sem Ele é nada. Não é melhor você estar do jeito que você está, mesmo com algumas tribulações pequenas, mas você saber passar por ela do que você estar atribulado e pecar contra o Senhor, pecar contra a obra dEle, pecar contra a igreja dEle, pecar contra as coisas dEle, pecar contra o corpo dEle, porque você é o corpo dEle. Se você está falando mal de si próprio e se amaldiçoando, você está amaldiçoando o corpo de Jesus em você, criatura. Presta atenção no que vocês estão fazendo. Tá? No que vocês estão falando. O calendário é do Senhor, do Espírito. O calendário não é do homem. O homem dá as previsões. O homem dá o tempo, mas o Senhor não. O tempo do Senhor ninguém sabe a hora, nem o momento, nem o dia. Não sabe se é amanhã, se é depois, daqui um tempo, não importa. Mas Ele sabe o que é melhor para você. Tá? Continuando aqui, Prefácio 24, 4, 14. Que diz: Jesus fez uma descrição geral do futuro do mundo. Você viu, irmão? Ele fez
a descrição geral do futuro do mundo. O Espírito Santo mostrou para ele tudo o que ia acontecer. Mostrou para Daniel, mostrou para Isaías, mostrou para os profetas aqui da Bíblia, que você vê aqui as passagens. Os dias de hoje, e os dias nós estamos vendo hoje, pregando hoje, o que o Espírito Santo está falando, para os dias mais na frente, daqui 2 séculos, a qual nós não vamos estar aqui, mas os nossos filhos e a geração dos nossos filhos vai estar. Então a descrição geral é do mundo todo. Ele está falando só de um ou de outro? Só de uma religião ou só de outra religião? Não. De alguma raça e de outra raça? Não. Ele está falando no mundo, no geral, igual eu estou falando para vocês. A palavra é para todos. Ele não vai apontar ninguém, ele só vai te ensinar. E aquele que analisa e a si mesmo e vê aonde está errando na presença do Senhor. Não é errando para o mundo, é errando para Deus, gente. Para o teu Criador. Errando para a natureza. Errando para o universo. Errando para o Espírito Santo. Ele quer que tu olhas isso. O mundo está aí. O diabo também está no mundo. Satanás está fazendo a obra dele no mundo. Mas o Espírito Santo e os anjos e os espíritos da luz também estão do nosso lado. Desde quando a gente acredite e chame o nome deles. Chamando o Espírito Santo, os anjos automaticamente vêm. E os querubins. Porque a união faz a força. Mas nós temos que chamar o nome do que é luz. Não ficar xingando, blasfemando e invocando o nome de Satanás dentro da tua casa. Não pode, irmãos. Brigando, xingando, não pode, irmãos. Que aí tu tá chamando e dando a descrição do mundo das coisas ruins. Não no mundo das coisas boas que o mundo oferece. Porque oferece as coisas boas e as coisas ruins. Você que escolhe o que você quer. Nós já escolheu muitas coisas do mundo que era mais fácil. Então já tá na hora da gente acordar e escolher as coisas do Espírito. É isso que a palavra quer dizer. Jesus, ele fez a descrição do futuro do mundo. Para aqueles que querem andar no mundo errado. Mas o futuro grandioso é para aqueles que querem andar no mundo do Espírito Santo. Incluindo, desastres naturais, perseguições falsos, profetas, tá vendo, irmão? Perseguições de falsos profetas, ódio contra os cristãos, tá vendo? Traição, deserção, disserção e falta de lei e de amor. Ainda assim o evangelho seria propagado, ele seria prorrogado, ele seria até o fim que Deus quer que seja. Não importa o que acontece, tudo isso daqui, perseguições, falsos profetas, ódio contra as pessoas que pregam a palavra do Senhor na verdade, porque o demônio não gosta. É por isso que ele está falando para você se chamar Espírito Santo coisa nenhuma, porque ele sabe que quando você chamar o Espírito Santo, você vai saber o que está errado e o que está certo, vai saber quem é verdadeiro e quem é mentiroso. Por isso que ele não quer que vocês falem, por isso que ele não quer que vocês preguem a palavra, por isso que vocês não querem que vocês falem do nome do Senhor. Que tem gente, quando a gente fala do Espírito Santo, para que Espírito Santo? Não precisa não, que eu estou em paz. Não precisa não de falar de Espírito Santo, não. É assim que o demônio age na vida do cristão. A perseguição dos cristãos vem, porque Jesus também foi perseguido, foi traído. Nós também seremos aquele que anda na verdade do Senhor. A falta de lei e de amor, você não está vendo aí não? Que o homem que está fazendo a própria lei dele, tem cristão falando, eu já conheço a palavra, eu não preciso que ninguém me oriente mais, porque eu já sei o que eu faço. Tá errado, irmão. Tu não sabe nada, tu não enxerga um palmo na frente do nariz se o Espírito Santo não estiver na tua frente agora para te ajudar. Você vai errar e feio, vai se tornar um falso cristão, vai se tornar um falso profeta, vai se tornar um falso pastor, uma falsa pastora missionária, seja lá o que for, evangelista, o que for, cantor, o que seja. Você vai se tornar falso com as coisas do mundo, por não querer chamar o Espírito Santo e andar na lei do Espírito Santo e no amor do Espírito Santo. Ainda assim, o evangelho seria propagado. Ainda assim a palavra vai ser pregada, não importa o que aconteça, de tudo de ruim, mas o evangelho do Senhor de Jesus Cristo não vai passar e não vai deixar de ser pregado. Enquanto as nações todas não conhecer o nome do Espírito Santo, ainda não será o fim da humanidade. Pode ver, os princípios da dor estão vendo aí, vocês estão vendo, Já apareceu outra doença aí que está matando. Já está aparecendo mais coisa ruim, está matando mais de 1000 pessoas por dia. Mais de não sei quantas por dia. Você acha que Deus está nesse meio, irmão? Ele só está permitindo porque o povo não corre para ele. Não quer ouvir ele. Amém? Vamos para a palavra em nome de Jesus?
O princípio das dores, nós já estamos vivendo. Agora creia e passa por ela que você consegue. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos, em particular, e lhe pediram. Você viu? Jesus foi orar junto com os discípulos particularmente, porque lembre-se que aqueles que é escolhido para fazer a obra é um particular com Deus, sim. Todos vai ter que depois ter um particular com Deus. Mas aqui, quando Jesus está falando aqui, irmão, ele está falando com você que diz que é pregador. Com você que ele escolheu. Com você a qual ele está orientando. Eu vou ter um particular com vocês e ensinar. Vá e fale da minha palavra. Vá e leve meus filhos para fazer a aliança. E entregar na minha mão a alma deles, porque o resto eu vou fazer. Vai vir um monte de coisa e eu quero eles para mim, a alma deles. Vocês entenderam? Porque aqueles que não conheceram o nome do Espírito Santo e não fazer uma aliança com Jesus e não passar no Vale do Sal, não vai estar salvo do jeito que tem que estar salvo? É isso que o pai está falando aqui, ó. Que Deus sentou no Monte das Oliveiras, no monte. Foi orar junto com os discípulos. E depois foi lhe passar o que a profecia do Espírito Santo revelou para ele, para os discípulos passar para o mundo. O que hoje a gente aqui da Igreja Internacional Terra Santa está fazendo? As pastoras, a missionária e os pastores e o apóstolo, pregando da palavra do Espírito Santo, que é a palavra revelada, que é a única que vai poder nos ajudar para a gente não errar. Lhe pediram, dize-nos quando sucederá estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, é o que está acontecendo. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, já está acontecendo. E enganarão a muitos, já está acontecendo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, está acontecendo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho no reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Entenderam? Enquanto o Espírito Santo não ser chamado pelos 4 cantos do mundo e o povo não conhecer o nome do Espírito Santo agora, que é a luz do mundo que vai revelar o oculto escondido para os cristãos, ainda não será o fim da humanidade nem da terra. Vamos falar assim da humanidade, que a terra não é destruída, é o humano, né? Entenderam? Enquanto o povo não conhecer e não chamar o Espírito Santo, irmão, todas as nações, não será o fim. Vai acontecer tudo que vocês ouviram aqui, ó. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não é o fim. Nós só tem que o quê? Permanecer firme na palavra do Senhor. Obedecer o que Ele está falando. Para você ser salvo, tanto aqui na terra e dar testemunho, e lá no céu também, quando você for ter com Jesus. Amém? Já falei, né, que no Monte das Oliveiras, achava-se assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, ele pediram. Então, Jesus está falando particularmente com nós que prega a palavra. Tá vendo, pastores cristãos aí, ó? Corrige-se. Para de andar na mentira, na enganação, na orgia, na enganação, na prostituição. Para de ficar mentindo. Para de ficar na corrupção. Tirando dinheiro dos fiéis. Mentindo, se prostituindo dentro da casa do Senhor, porque Ele está vendo. Tudo isso é princípio de dores na tua vida, que tu está caçando para você mesmo. Se você não fazer o que é correto na presença do Senhor. Irmão, a palavra é para todos. Primeiro está sendo para mim que está pregando. Depois eu estou distribuindo para os irmãos. E disse-nos quando
sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Aqui a Igreja Internacional Terra Santa, o Espírito Santo já avisou para o povo. Lembra de José no Egito? Ele não estocou os alimentos, não fez tudo que Deus ordenou, e o Egito não se tornou grande? Não prosperou o Egito, todinho o povo do Egito? Pela obediência de José, e que Deus avisou que viria a acontecer, mas não falou quando, mas mandou eles prevenir. Bem assim, a Igreja Internacional Terra Santa está aqui falando para vocês, junto com o apóstolo José Maria, ensinando para vocês. O Espírito Santo, porque ele fala, irmão, ele fala com todos. Mas ele está passando hoje para nós que nós temos que se prevenir, nós temos que fazer as coisas, guardar o que ele está mandando guardar, seja semente de planta, seja sal, seja o alimento, porque vai vir o tempo da fome e você só vai passar fome se você não estiver na palavra do Senhor, se você não obedecer o que o Espírito Santo falou. Haverá de vir na tua vinda e na consumação do século. Vai acontecer coisas em séculos e séculos, mas aquele que está na presença do Senhor não vai passar nada, só vai ouvir e ver, mas não passará. Tá? E ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane. Não tem como ninguém enganar mais, irmão, os humanos, se eles não chamarem o Espírito Santo, não tem quem te engane mais. Não tem ninguém que, o Satanás não vai mais te colocar cegueira em você, se você chamar o Espírito Santo e obedecer. Irmão, muita gente conseguiu as coisas, não foi através do Senhor, da luz, foi através das trevas. Por isso que estão perdendo tudo. Por isso que as coisas estão acontecendo no mundo, o poder está caindo, as cúpulas estão caindo, as igrejas estão caindo, tudo está caindo. O tempo dos homens está caindo. Tudo está se devassando por causa que o homem não quer obedecer a palavra do Senhor. Não quer andar nos mandamentos da lei do Senhor. Não tem mais amor, não tem mais nada. Eles acham que tem que agir da maneira deles para só pensar em dinheiro e poder. Ó, aqui, ó. Não se engane mais com isso, que isso é enganação do Satanás. As coisas do Espírito Santo é concreta. Você vê, você pega, você apalpa, irmão. Você faz, acontece, o negócio acontece na tua vida, o milagre acontece. As dores passam, a tribulação passa, as coisas ruins saem fora da tua vida. Claro que vai ter uma coisa ou outra, mas não é nada do que você não suporte e não possa passar. Não se engane mais com as pregações enganadoras, com as revelações das carnes, com as coisas das prostituição que está acontecendo e você está vendo e finge que não vê. Para com isso. Das corrupção, não se venda, irmão, pro capeta, mas não. Ele está falando, saia da mentira do Satanás, porque eu não vou deixar você ser mais enganado. Mas só que vocês têm que chamar o Espírito Santo, tá? Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, tá vendo? Cristo não já veio, criatura. Ele vai vir, mas não é dessa maneira que o povo tá achando. Igual ele veio feito homem, igual ele veio, Deus mandou ele vir para salvar nós. Ele já veio, que tem gente que fala, Jesus vai vir. Eu falei, criatura, Jesus já veio, ó, tá aí dentro de você se você acreditar. Porque você é imagem e semelhança dele, ele não se fez carne para poder concretizar, cumprir a escritura que diz que o Filho do Homem, Filho de Deus, ia vir feito homem, e ia passar por uma tribulação, mentiras, enganação sobre ele, corrupção, enganar ele, tentar desviar ele do caminho, mas ele não ia ser desviado, porque ele ia cumprir a missão dele e salvar a humanidade. Bem assim ele não fez? Bem assim é vocês. Não vem lá, eu sou Cristo. O capeta também se diz que é Cristo. Mentira, irmão. Cristo ele só vai vir no cavalo branco, igual vocês acham que eles vão vir, o dia que ele for tirar toda a obra do mal e matar a besta e matar a Babilônia e o Satanás no fogo do enxofre. Lá em Apocalipse está escrito. Mas ele vai vir desta forma, mas ele vai vir junto com Deus Todo-Poderoso, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo e com o exército do Senhor. Não é dessa maneira aqui, ó. Eu sou Cristo, eu estou aqui pregando para vocês. Mentira, tá te enganando. Por isso que se você chamar o Espírito Santo, você vai saber quem é o profeta que está na verdade e quem é o profeta que está na mentira. É fácil. E certamente ouvires falar das guerras e rumores de guerras. Já estão vendo? Vede, não vos assusteis. Tá vendo? Não é para você se assustar. É só para você falar, meu Pai, tenha misericórdia da humanidade. E continuar na sua obra, fazendo o que Deus está mandando. Não fazendo o que o mundo quer que você faça. Porque senão aí você vai estar fora da palavra do Senhor. E vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ele não quer, irmão, que nós se assuste com nada que vier a acontecer, do que já está acontecendo. Com a pestilência da terra,
com terremotos, com tudo isso que vocês estão vendo que está acontecendo. Não é para você se assustar, irmão. Porque ele já falou que isso ia acontecer. Por que está se assustando? Porque então não credes e não tem fé no Espírito Santo. Ainda não é o fim, viu? Vai acontecer coisas piores ainda. A fome não veio, a alagação no mundo que vai sumir um monte de ilhas, um monte de estado vai sumir. No mundo todo ainda não vai ser o fim. Vai ter terremoto, vai destruir tudo, vai ser engolido pela terra, vai ser engolido pela água, pelo fogo, por tudo, mas ainda não vai ser o fim. Você só tem que crer e acreditar no Senhor e continuar a sua jornada, que é isso que Ele quer. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Muitos lugares já está acontecendo isso, mas tem uns que ainda não estão, mas vai estar. Você acha que aqui no Brasil, que é a terra de Canaã, era para estar acontecendo essas coisas que está acontecendo? Não era, né, irmão? Mas o humano deixou os estrangeiros, que é o demônio, entrar na terra de Canaã, o Brasil, aonde roubou tudo do Brasil e está acontecendo o que está acontecendo. Infelizmente vai vir para o Brasil também. Não era para acontecer nada disso no Brasil. Nem terremoto, nem fome, nem desolações, nada disso. Mas vai acontecer porque o humano deixou Satanás entrar dentro da terra de Canaã, que é o Brasil. Aí ele rouba o ouro, rouba a nossa prata, rouba nossos alimentos, rouba as carnes, rouba os alimentos, tudo que ele rouba. E o povo deixa ele ficar dentro da terra de Canaã e não vigia. Em vez de dar ouvido para a palavra do Senhor, fica dando ouvido para os estrangeiros. Que o estrangeiro é quem? É o Satanás no meio das pessoas. É os demônios usando as pessoas. Porém, tudo isso é o princípio das dores, já está acontecendo. E então sereis atribulados e matarão. Não tem gente matando a si próprio? Igual o Judas se matou? Judas não traiu Jesus? Qual que foi a sentença dele? A própria morte, mas por ele mesmo, pelas mãos dele. Porque o diabo, ele te leva para as coisas erradas. Mas você mesmo se mata com as próprias mãos pela sua desobediência ao Senhor. Ele te engana, mas você depois paga com você mesmo, com a sua própria vida. Você paga. Aqui, ó, o que acontece? Não tem gente se matando aí adoidado? Tomando remédio, se enforcando, pendurando em corda, dando facada em si própria, dando tiro. Isso é quem? O capeta tá no meio. Mata uma pessoa, depois se mata? Aí, ó, tô se matando. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, tá vendo? Por causa do nome do Senhor, tu serás odiado. Nós já estamos passando por isso, né, irmãos? Os cristãos é muito discriminado pela humanidade toda por falar do nome de Jesus, por falar do nome do Espírito Santo. Bem assim é nós vamos continuar falando e nós vamos continuar pregando do jeito que Ele está mandando e doa quem doer. Quem quiser ouvir, que ouça e grava no coração e faça. Quem não quiser, irmão, cada um sabe de si. Ele falou para os discípulos, mas nem todos entenderam o que ele estava falando. Ele está pregando hoje na nossa boca usando o Espírito Santo, mas nem todo mundo está entendendo. O importa é que você tem que ter mudança de vida e ter fé, obedecer e tirar isso que tem no teu coração ainda que está te fazendo mal. Para você mesmo, irmão. Porque você está caçando você mesmo se matar. Matar a tua carne e matar teu espírito. Matar teu espírito primeiro e depois matar a tua carne. Ó. E nesse tempo, muitos vão de si escandalizar. Trair e odiar uns aos outros. Não está tendo um escândalo aí? Aonde que o evangelho tinha que ter esse escândalo que a gente está vendo de pastor se prostituindo, de pastor roubando mulher dos outros, de pastor se matando, de pastor sendo morto aí na doidada, irmão? Não é um escândalo pro nome de Jesus? Quem é que faz o povo se escandalizar? Pegou fulano na cama com o outro, pegou cicrano matando o outro, pegou o irmão e a irmã fazendo não sei o quê, brigando, xingando. Dentro da igreja, irmão, o diabo vai para cima de vocês, irmão. Você está sendo escandalizado. Aonde que o Satanás tem o poder? Ele não tem poder de nada aqui na terra. Quem dá esse poder é vocês mesmos, que vocês dão ouvido para ele. Dá brecha para ele entrar e fazer isso contigo. Onde já se viu um demônio se manifestar e bater no pastor, na pastora, quebrar as cadeiras, quebrar as coisas da igreja? Não existe isso. Tem coisa errada, porque ele sabe onde ele pode fazer a arruaça dele. Aqui na Terra Santa ele não tem vez não, porque nós mandamos executar ele, acorrentar e não fazer escândalo aqui. Então todo mundo tem que fazer isso, aplicar o nome do Espírito Santo, que em nome de Jesus, sai, morre, executa Arcanjo Miguel. Eu não quero arruaça. Não pode escandalizar o nome de Jesus. Cristão bebendo, fumando ainda. Desceram as águas, ainda está na orgia, na mentira, na enganação. Pastores mentindo, roubando as ovelhas de Jesus, nos dizem na oferta, fazendo elas fazer tudo errado. Não, irmão. Isso é um escândalo para o nome de Jesus Cristo. Vocês não é
para você ser santo, mas tem que, pelo menos, tentar fazer daquilo que o Espírito Santo está mandando. Tá? Então sai do escândalo do mundo. Ande nas coisas sinceras do Espírito, que é Jesus. Que você nunca vai ser escandalizado em nada. Ele pode tentar o Satanás, mas ele não consegue. Porque ele sabe que ali onde tem o Espírito Santo, ele não pode tocar. Ele pode tentar, para ver se você tem uma brecha, mas ele não consegue. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aonde se diz que uma pessoa, eu sou pastor, mas ele não faz a pregação numa igreja, mas ele não está ali dentro da igreja do ministério. Eu não tenho igreja não, mas eu sou pastor. Não existe. Eu sou missionário, mas eu não faço obra na igreja não. Eu fico só pregando. Não, você tem que ter um ministério para você servir, para você fazer adorar o nome do Senhor junto com os irmãos. Ensinamento, irmãos. Você tem que fazer isso, irmãos. Porque senão você está fora da palavra, você está escandalizando o nome de Jesus. E isso que ele falou para os discípulos, e hoje nós estamos falando para vocês. Chama o Espírito Santo e sai das falsas profetizações, das falsas enganações. Nem todo mundo que fala, Senhor, Senhor, oh Deus, oh Jesus, tá na palavra dele, irmão, vigia. Por isso vocês têm que, ele falou, não se engane, porque eu estou contigo, mas com o Espírito Santo na tua frente, senão você não está coisa nenhuma. E por se multiplicar a iniquidade, que vocês estão vendo que o pecado está multiplicando cada vez mais, e as coisas do Jesus, nada. A prosperidade e as mudanças de cura, de libertação, de restauração do povo, nada. Porque eles ainda estão dando ouvido para as trevas. Aí ele está falando aqui, está se multiplicando a iniquidade e o amor está esfriando. Sim, ninguém tem amor mais por Deus. Como é que vai ter amor por Jesus? Pela palavra do Senhor. Continua adorando a Babilônia, continua dobrando o joelho para falsos profetas, falsos deuses, e ainda acha que está na palavra do Senhor. Não, irmão, esfriou o amor pela palavra do Senhor. Esfriou o amor pelo Criador. Não reconhece que Deus que dá a saúde primeiro para você depois ter tudo. Primeiro você tem que ter saúde nesta vida. E o espírito forte para ser rico de espírito. Para depois você receber as coisas materiais. Não. Quer primeiro as materiais para depois as espirituais. Nunca que tu tá certo. Nunca tu vai ficar firme na presença do Senhor dessa maneira. Primeiro, irmão, você tem que engrandecer ao Jesus. Na tua vida, na tua mente, no teu coração, na tua família junto, para depois vir a materialidade. Amém? E será pregado este evangelho no reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nós temos que ser o testemunho para todas as nações. Jesus Cristo, ele não foi o testemunho para toda a humanidade. Bem assim é nós, irmão. Mas nós temos que estar íntegro e verdadeiro. Andar na verdade do Espírito Santo. Não andar na mentira do Satanás mais. Que é as coisas erradas que os próprios cristãos buscam para si. As bênçãos decorrentes de obediência. Mas primeiro a tua bênção é espiritual. É o que? Engrandecer teu espírito, fortalecer. Porque a carne é fraca, mas o teu espírito é forte. Foi isso que Jesus passou para os discípulos. As dores vão vir, mas o teu espírito estando firme, você não vai sentir dor. Pode passar, mas vai conseguir. Amém, irmãos? Espero que vocês tenham entendido a palavra. E chame o Espírito Santo mais. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus para entregar a palavra. Em nome do Senhor Jesus. É o Espírito Santo, tá, irmão? Quem vai mudar a tua vida, quem vai mudar o teu modo de agir, de pensar, é o Espírito Santo. Por isso que a gente frisa para vocês. Enquanto a humanidade não conheceu o verdadeiro Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Jesus e de Deus Todo-Poderoso, não vai sair das dores e nem da tribulação. Amém? Vou pôr a mão no coração e agradecer em nome de Jesus. Fala, Pai, eu venho, Senhor, na sua presença, agradecer, Pai, pela palavra maravilhosa que hoje o Senhor nos deu. Que hoje, Senhor, é o curso da libertação. E eu preciso, Pai, me libertar dessas dores que está em mim, das tribulações que está em mim. Me liberta, Senhor, da mesma maneira que Jesus Cristo, no Monte das Oliveiras, deu ensinamento para os discípulos de que tudo iria acontecer, mas aquele que tivesse na palavra do Espírito Santo, no amor do Espírito Santo e na obediência do Espírito Santo, ia ser liberto, ia ser salvo, ia ser curado, iria ser restaurado. Eu também, Pai. Hoje estou aqui, Senhor, e quero ser liberto de todo mal. Eu não quero, Senhor, andar na mentira do Satanás. Eu não quero, Senhor, andar na enganação do Satanás. Odiar, Pai, os meus irmãos.
Porque a luta, Senhor, é contra o Espírito, mas o Espírito das trevas, não contra o Espírito Santo. Me disciplina, Pai, e me liberta, Senhor, para que eu possa enxergar, Pai, o oculto e o escondido. Manifesta, Senhor, o teu amor sobre mim, meu Pai. Derrama a tua unção e derrama o seu poder, Pai. Vai tirando toda a tribulação, meu Pai, que está ainda na minha família. E liberta eles também, meu Senhor. Porque eu busco também, meu Pai, pelos familiares. E o Senhor, Pai, é que pode entrar na mente dos meus irmãos e fazer o renovo e libertar eles, Senhor, desse espírito maligno que ainda está na mente, que está no coração. Liberta, Senhor, esse espírito de pobreza que está na casa deles e na mente e no coração deles. Liberta, Pai, eles do espírito da enfermidade que está no corpo deles. Liberta, Senhor, esse espírito de miséria que está ao redor dos meus irmãos, dentro da casa deles. Porque o Senhor está falando, Espírito Santo, derrama a tua unção, derrama o seu poder, derrama a sua glória, meu Pai, o seu fogo sobre cada um dos meus irmãos, Pai, que estão ouvindo a sua palavra, Pai. E eles vão, Pai, a partir de hoje, obedecer mais ao Senhor, sair, Senhor, das tribulações do mundo e entrar na certeza do Espírito, na paz do Espírito, que é o Espírito Santo, na alegria do Espírito, que é o Espírito Santo, na tranquilidade que é do Espírito, que é do Espírito Santo, na obediência que é do Espírito, que é do Espírito Santo, na certeza que é do Espírito, que é do Espírito Santo, e na firmeza que é do Espírito e do Espírito Santo, e principalmente na fé que é do Espírito Santo, porque eu creio, Senhor, na tua palavra e na tua misericórdia. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Rica na Bassurianda, Manto Terra Nagasai, que o Espírito do Senhor está sobre mim e a história do Senhor está sobre mim. Por Senhor, Pai, nos ajudar. Senhor amado, misericordioso, o Senhor, Pai, é tardio, meu Pai, em irar-se contra nós, mas se nós, Senhor, não obedecer, eu sei, Pai, que o Senhor vai deixar a tribulação, Pai, e vai permitir que isso venha sobre nós. Mas eu te peço, Pai, que essa força e essa sabedoria venha de ti, que é do Espírito Santo, sobre mim e sobre a minha família, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por ter me libertado, Pai, hoje. E eu sinto, Pai, que hoje eu vou agir da melhor maneira, do jeito que o Senhor quer. Não da maneira do espírito da carne, mas sim da maneira do Espírito, que é o Espírito Santo. Manto Terra Nagasai, liberta, Senhor, os meus irmãos. E eu creio, Pai, que tudo foi mudado a partir de que momento que meus irmãos chamar o teu nome, que é o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Espero que eles vão ter entendido a palavra do Senhor, né, irmão? Chame mais o Espírito Santo aí, dobra o joelho e pede perdão. E continua, irmão, nós falando da oferta de R$7, tá? E os R$7 é o quê? Início da tua vida, da prosperidade, tanto espiritual quanto material. Amém? Que a glória de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. E nosso culto é encerrado em nome de Jesus. Amém? Tenha um bom sábado na presença do Senhor para você e sua família. Amém.